Quem é a pedra sobre o qual a igreja foi edificada? Pedro ou Jesus? Essa é uma das perguntas mais importantes quando se trata de entender a origem da igreja. Afinal, quem é a pedra? Seria Pedro, como muitos afirmam, ou seria Cristo? Vamos direto à passagem mais citada sobre esse assunto. Em Mateus capítulo 16, do verso 16 a 18, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui está o ponto central dessa confusão. Muitos interpretam que a pedra sobre o qual Jesus edificaria a igreja é o próprio Pedro, mas não é isso que o texto realmente diz. No original, Jesus usa dois termos diferentes aqui. Quando ele fala para Pedro, ele está dizendo: Tu és Petros, que significa pedra pequena, uma pedra solta. E depois ele diz: E sobre esta pedra, que significa rocha maciça, ou base firme, ou pedra angular, rochedo. Então, consegue entender a diferença entre o termo e outro? E essa diferença aqui não é acidental. Jesus está fazendo um contraste. Ele está dizendo: você é Petros, uma pedra pequena, mas a igreja vai ser edificada sobre essa pedra firme, sobre essa rocha forte, que é ele mesmo, o próprio Jesus. Se Jesus quisesse dizer que a igreja seria construída sobre Pedro, ele teria usado o mesmo termo nos dois casos. Mas ele deliberadamente muda os termos, porque a base da igreja não é um homem falho como Pedro ou qualquer outro, mas a base da igreja é a confissão que Pedro está fazendo, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a rocha. É sobre essa verdade, sobre essa identidade de Cristo, que a igreja é edificada. E o restante do Novo Testamento nos ajuda a entender isso com clareza. Não é uma questão apenas de interpretação pessoal, mas a própria Escritura interpreta a Escritura. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, Paulo escreve: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, não tem outro fundamento. Não é Pedro, não é nenhum outro apóstolo, não é a tradição, é Jesus Cristo, o próprio Jesus. Em Efésios, capítulo 2, verso 20, Paulo vai além. Ele diz que a igreja está edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Olha que texto claro. Ou seja, os apóstolos e profetas, eles transmitiram a mensagem. Eles fazem parte da fundação doutrinária da igreja, mas a pedra angular, aquela que alinha todas as coisas e sustenta tudo, é o próprio Jesus Cristo. E é interessante que nesse texto a palavra usada ali no original literalmente significa pedra principal de um edifício. Na arquitetura antiga, era a primeira pedra colocada no canto de uma construção e todas as outras eram alinhadas a partir dela. Se essa pedra estivesse fora do lugar, todo o edifício estaria comprometido. Agora, veja que coisa interessante. O próprio Pedro, muitos anos depois, ele vai escrever a sua carta e ele vai falar sobre essa verdade. Ele mesmo reconhece que Cristo é a pedra angular. No texto de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 6, ele escreve: Ao se aproximarem dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. E no outro trecho ele diz: Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia
jamais será envergonhado. Ou seja, Pedro não aponta para si mesmo quando ele tem a oportunidade. Quando ele tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, ele aponta para Jesus, tá bom? Ele diz, a igreja não está edificada em mim, mas a igreja está edificada nele, a pedra viva, a pedra angular, preciosa e escolhida. Pedro entendeu o seu papel. Ele era apenas uma pequena parte do processo do plano da salvação que é realizado em Cristo Jesus. E nós também somos parte dessa construção espiritual. Mas a pedra sobre o qual tudo isso é sustentado é Cristo. E por que esse assunto é tão importante? Porque Cristo é o nosso Salvador. É sobre Ele que nós precisamos falar. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem comprou a igreja com seu próprio sangue, é Ele o cabeça da igreja e Ele é o único digno de seu fundamento eterno. Os homens, todos eles falharam e precisam de um Salvador, assim como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro precisou ser repreendido por Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, o que mostra que ele era um homem falho, usado por Deus, mas que também precisava de um Salvador, Jesus. Então, Jesus, ao contrário, nunca falhou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. A igreja verdadeira está firmada em Cristo, a rocha eterna. E é por isso que em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, Pedro pregando, ele declara de uma maneira ousada que este Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, é a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E essa é a base da fé. Essa é a fundação da igreja. Jesus é a rocha, a pedra, o alicerce, o Salvador. E sobre ele a igreja permanece firme até hoje e até o fim dos tempos. Então, se esse vídeo te ajudou a compreender melhor sobre esse assunto, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que esse assunto é interessante. E para aprender mais sobre a Bíblia e outros cursos bíblicos, siga as nossas páginas. Estamos aqui para aprender juntos cada vez mais da Palavra de Deus. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.